O deputado Tercílio Turini, do PSD, vai relatar a representação que apura a troca de ofensas entre os parlamentares Renato Freitas, do PT, e Ricardo Arruda, do PL, no Conselho de Ética da Assembleia. A escolha do deputado que vai analisar a representação encaminhada pela Corregedoria da Casa ocorreu ontem depois de uma reunião do colegiado. A relatoria do caso envolvendo o petista Renato Freitas e o parlamentar do Partido Liberal, Ricardo Arruda, será realizada pelo deputado Tercílio Turini, do PSD, natural de Londrina. Turini é o parlamentar mais velho da Assembleia Legislativa e está em seu terceiro mandato no Legislativo Estadual. O presidente do Conselho de Ética da Casa, o deputado delegado Jacovós, do PL, está de licença médica e, por conta disso, quem assumiu os trabalhos do colegiado foi o deputado do Carmo, do União Brasil. Na sessão de ontem, ele ressaltou que a expectativa do Conselho de Ética é votar o parecer sobre o caso envolvendo os dois deputados antes do recesso parlamentar, que começa em julho. O Jacovós está impossibilitado, vai fazer uma cirurgia no quadril e, em virtude que chegou à Comissão de Ética esses documentos da Corregedoria da Casa, através do deputado Artagão, então nós teríamos que iniciar os trabalhos e hoje nós iniciamos definindo o relator. Nós também, da comissão, nós decidimos que nós vamos fazer tudo em votação nesta comissão. Então o relator, após eles apresentar a defesa, vai nos apresentar o relatório e através desse relatório a gente vai ver se ele é o suficiente ou não para que a gente consiga direcionar esse relatório para a mesa da casa. Acredito que antes do recesso nós já conseguimos mandar para a mesa diretora da casa para eles tomar as medidas cabíveis. Mas nós vamos com muita imparcialidade, nós vamos trabalhar para que nós precisamos ter a lisura e a casa não pode ser respingada por uma conduta ou outra de qualquer deputado dessa legislatura. O relator, Tercílio Turini, terá que apresentar um parecer em até 30 dias, podendo decidir pelo arquivamento ou pela aplicação de sanções aos parlamentares. Os 5 membros do colegiado farão uma votação interna e depois disso o parecer segue para apreciação em plenário. A produção do Jornal da Manhã também conversou com Tercílio Turini. Ele ressaltou que o primeiro passo é notificar Freitas e Arruda sobre o prazo para apresentação das defesas. Nós vamos fazer agora uma análise do que chegou da Corregedoria, que veio para a gente, né? E aí, baseado nisso, e aí a gente vai ver, provavelmente nós vamos ter que dar seguimento. Se der seguimento, a gente tem que dar 10 dias corrido, que é o que consta no regimento, tanto para o deputado Ricardo Arruda quanto para o deputado Renato Freitas, para fazer a defesa. A partir do momento que a gente encaminhar um documento para eles fazerem a defesa, eles sim têm 10 dias corrido para fazer a defesa. Além de do Carmo, do União Brasil, e Tercílio Turini, do PSD, o Conselho de Ética da Assembleia também é formado por Matheus Vermelho, do PP, pela deputada Ana Júlia Ribeiro, do PT, pelo Gilson de Souza, do PL, que é suplente e assumiu a vice-presidência do colegiado, enquanto do Carmo estiver na presidência. Uma boa escolha, Tercílio Turini. É o decano da casa, é alguém que tem muita experiência, e nesses casos isso pode ser imprescindível. Até porque essas discussões do Renato Freitas e do Ricardo Arruda parece coisa de criança muitas vezes. Então o professor da quinta B vai colocar a ordem ali na sala, e principalmente nos 2 alunos que são os mais bagunceiros. Reforço aqui, acho que não tem que se falar em cassação, muita gente aí faz bravata também, não é para tanto, mas sim, é preciso haver algum tipo de censura pública para que o plenário da Assembleia, que é um lugar solene, é um lugar que precisa ser respeitado, diria inclusive que do ponto de vista democrático é um lugar até sagrado. É ali que estão os representantes eleitos pelo povo debatendo os assuntos que devem ser de interesse coletivo. Então não dá para ficar brincando ali de você falou mal de mim, eu falo mal de você, eu dou uma cutucada em você, você dá uma cutucada em mim. Uma coisa é o debate de ideias, esse é preciso e até sadio, né? As ideias contrapostas, mas com argumentos, não no pessoal, não na baixaria. Eu acho que a Assembleia sim precisa dar uma resposta a isso, até porque faz mal para casa. Não são só os dois que estão ali envolvidos com isso. Eles acabam arrastando a instituição Assembleia para essa seara, né? As pessoas olham e falam, nossa, mas que baixaria, o que esses deputados estão fazendo lá? Então é importante que a casa, né, tome essa atitude mais enérgica assim. Inclusive eu lembro aqui que essa foi uma decisão do presidente Adhemar Traiano, que encaminhou o caso à Corregedoria, que agora repassou ao Conselho de Ética. Vamos ver qual será a punição. Ela tem que vir, mas também não dá para falar em cassação, até para que a posição seja adequada ao que aconteceu ali. A cassação ela tem que estar fora, inclusive, do escopo.
mas a lição ela tem que acontecer. Senão a Assembleia Legislativa corre o risco do que passou a Câmara de Curitiba. A Câmara foi arrastada de escândalo atrás de escândalo, de show atrás de show, de desrespeito atrás de desrespeito, quando Renato Freitas ali estava. Quero que lembrem aqui, teve todo aquele caso da igreja, teve outras atitudes, teve até o penteado ali na live do que aconteceu durante as comissões. Então assim, se a Assembleia não se cuidar, não estabelecer alguns limites, é ladeira abaixo. Então esse é o momento que o Tercílio Turini tem de olhar para o Renato Freitas, olhar ali para o Ricardo Arruda, 2 deputados do Paraná eleitos democraticamente, e eles precisam se dar ao respeito. Muitas vezes eles bradam, e já fizeram isso ali no microfone da Assembleia, você tem que me respeitar, eu mereço respeito, mas para que alguém receba respeito, essa pessoa tem que se dar ao respeito e mais do que isso, ela tem que respeitar os seus pares. Então, quando eles monopolizam, ficam ali importando o debate nacional, descontextualizando as coisas, eles causam, além de paura nos seus colegas que não conseguem mais suportar ficar muitas vezes no plenário, eles afastam as pessoas. Então, é um momento importante de estabelecer limites, inclusive para poder construir talvez até algum apontamento, Mark, Bi, ouvintes, dentro do regimento da casa, que estabeleçam punições para quem cometer esse tipo de ato, consiga talvez ficar ali um prazo sem o exercício da palavra, um prazo sem o exercício ali de monopolizar os microfones, porque ninguém aguenta mais. Agora, tem que estabelecer uma regra rígida, porque senão a coisa foge do controle. A gente já viu isso acontecendo em Brasília, alguns deputados lá passaram da conta, o Lira também precisou entrar em campo, colocaram-se no seu lugar. A gente viu na Câmara de Curitiba que não conseguiu recuperar. Agora é a vez da Assembleia decidir melhor os seus rumos e como ela irá tratar os indisciplinados, ou como disse o Mark, a quinta B. O deputado Tercílio Turini, do PSD, vai relatar a representação que apura a troca de ofensas entre os parlamentares Renato Freitas, do PT, e Ricardo Arruda, do PL, no Conselho de Ética da Assembleia. A escolha do deputado que vai analisar a representação encaminhada pela Corregedoria da Casa ocorreu ontem depois de uma reunião do colegiado. A relatoria do caso envolvendo o petista Renato Freitas e o parlamentar do Partido Liberal, Ricardo Arruda, será realizada pelo deputado Tercílio Turini, do PSD, natural de Londrina. Turini é o parlamentar mais velho da Assembleia Legislativa e está em seu 3º mandato no Legislativo Estadual. O presidente do Conselho de Ética da Casa, o deputado delegado Jacovós, do PL, está de licença médica e, por conta disso, quem assumiu os trabalhos do colegiado foi o deputado do Carmo, do União Brasil. Na sessão de ontem, ele ressaltou que a expectativa do Conselho de Ética é votar o parecer sobre o caso envolvendo os 2 deputados antes do recesso parlamentar, que começa em julho. O Jacovós está impossibilitado, vai fazer uma cirurgia no quadril, e em virtude que chegou à Comissão de Ética esses documentos da Corregedoria da Casa, através do deputado Artagão, então nós teríamos que iniciar os trabalhos e hoje nós iniciamos definindo o relator. Nós também, da comissão, nós decidimos que nós vamos fazer tudo em votação nesta comissão. Então o relator, após eles apresentar a defesa, vai nos apresentar o relatório e através desse relatório a gente vai ver se ele é o suficiente ou não para que a gente consiga direcionar esse relatório para a mesa da casa. Acredito que antes do recesso nós já conseguimos mandar para a mesa diretora da casa para eles tomar as medidas cabíveis. Mas nós vamos com muita imparcialidade, nós vamos trabalhar para que nós precisamos ter a lisura e a casa não pode ser respingada por uma conduta ou outra de qualquer deputado dessa legislatura. O relator, Tercílio Turini, terá que apresentar um parecer em até 30 dias, podendo decidir pelo arquivamento ou pela aplicação de sanções aos parlamentares. Os 5 membros do colegiado farão uma votação interna e depois disso o parecer segue para apreciação em plenário. A produção do Jornal da Manhã também conversou com Tercílio Turini. Ele ressaltou que o primeiro passo é notificar Freitas e Arruda sobre o prazo para a apresentação das defesas. Nós vamos fazer agora uma análise do que chegou da Corregedoria, que veio para a gente, né? E aí, baseado nisso, e aí a gente vai ver, provavelmente nós vamos ter que dar seguimento. Se der seguimento, a gente tem que dar 10 dias corrido, que é o que consta no regimento, tanto para o deputado Ricardo Arruda, quanto para o deputado Renato Freitas, para fazer a defesa. A partir do momento que a gente encaminhar um documento para eles fazerem a defesa, eles sim têm 10 dias corrido para fazer a defesa. Além de do Carmo, do União Brasil, e Tercílio Turini, do PSD, o Conselho de Ética da Assembleia também é formado por Matheus Vermelho, do PP, pela deputada Ana Júlia Ribeiro, do PT, pelo Gilson de Souza, do PL, que é suplente e assumiu a vice-presidência do colegiado, enquanto do Carmo estiver na presidência. A boa escolha, Tercílio Turini,
é o decano da casa, alguém que tem muita experiência, e nesses casos isso pode ser imprescindível. Até porque essas discussões do Renato Freitas e do Ricardo Arruda parece coisa de criança muitas vezes. Então, o professor da quinta B vai colocar a ordem ali na sala, e principalmente nos dois alunos que são os mais bagunceiros. Reforço aqui, acho que não tem que se falar em cassação, muita gente aí faz bravata também, não é para tanto, mas sim, é preciso haver algum tipo de censura pública para que o plenário da Assembleia, que é um lugar solene, é um lugar que precisa ser respeitado, diria inclusive que do ponto de vista democrático é um lugar até sagrado. É ali que estão os representantes eleitos pelo povo debatendo os assuntos que devem ser de interesse coletivo. Então não dá para ficar brincando ali de você falou mal de mim, eu falo mal de você, eu dou uma cutucada em você, você dá uma cutucada em mim. Uma coisa é o debate de ideias, esse é preciso e até sadio, né? As ideias contrapostas, mas com argumentos, não no pessoal, não na baixaria. Eu acho que a Assembleia sim precisa dar uma resposta a isso, até porque faz mal para casa. Não são só os dois que estão ali envolvidos com isso. Eles acabam arrastando a instituição Assembleia para essa seara, né? As pessoas olham e falam, nossa, mas que baixaria, o que esses deputados estão fazendo lá? Então é importante que a casa, né, tome essa atitude mais enérgica sim. Inclusive eu lembro aqui que essa foi uma decisão do presidente Adhemar Traiano, que encaminhou o caso à corregedoria, que agora repassou ao Conselho de Ética. Vamos ver qual será a punição. Ela tem que vir, mas também não dá para falar em cassação, até para que a posição seja adequada ao que aconteceu ali. A cassação ela tem que estar fora, inclusive, do escopo. Mas a lição ela tem que acontecer. Senão a Assembleia Legislativa corre o risco do que passou a Câmara de Curitiba. A Câmara foi arrastada de escândalo atrás de escândalo, de show atrás de show, de desrespeito atrás de desrespeito, quando o Renato Freitas ali estava. Quero que lembrem aqui, teve todo aquele caso da igreja, teve outras atitudes, teve até o penteado ali na live do que aconteceu durante as comissões. Então assim, se a Assembleia não se cuidar, não estabelecer alguns limites, é ladeira abaixo. Então esse é o momento que o Tercílio Turini tem de olhar para o Renato Freitas, olhar ali para o Ricardo Arruda, 2 deputados do Paraná eleitos democraticamente, e eles precisam se dar ao respeito. Muitas vezes eles bradam, e já fizeram isso ali no microfone da Assembleia, você tem que me respeitar, eu mereço respeito, mas para que alguém receba respeito, essa pessoa tem que se dar ao respeito e mais do que isso, ela tem que respeitar os seus pares. Então, quando eles monopolizam, ficam ali importando o debate nacional, descontextualizando as coisas, eles causam, além de paura nos seus colegas que não conseguem mais suportar ficar muitas vezes no plenário, eles afastam as pessoas. Então, é um momento importante de estabelecer limites, inclusive para poder construir talvez até algum apontamento, Mark, Bi, ouvintes, dentro do regimento da casa, que estabeleçam punições para quem cometer esse tipo de ato, consiga talvez ficar ali um prazo sem o exercício da palavra, um prazo sem o exercício ali de monopolizar os microfones, porque ninguém aguenta mais. Agora, tem que estabelecer uma regra rígida, porque senão a coisa foge do controle. A gente já viu isso acontecendo em Brasília, alguns deputados lá passaram da conta, o Lira também precisou entrar em campo, colocaram-se no seu lugar. A gente viu na Câmara de Curitiba que não conseguiu recuperar. Agora é a vez da Assembleia decidir melhor os seus rumos e como ela irá tratar os indisciplinados, ou como disse o Mark, a quinta B. O deputado Tercílio Turini, do PSD, vai relatar a representação que apura a troca de ofensas entre os parlamentares Renato Freitas, do PT, e Ricardo Arruda, do PL, no Conselho de Ética da Assembleia. A escolha do deputado que vai analisar a representação encaminhada pela Corregedoria da Casa ocorreu ontem depois de uma reunião do colegiado. A relatoria do caso envolvendo o petista Renato Freitas e o parlamentar do Partido Liberal, Ricardo Arruda, será realizada pelo deputado Tercílio Turini, do PSD, natural de Londrina. Turini é o parlamentar mais velho da Assembleia Legislativa e está em seu 3º mandato no Legislativo Estadual. O presidente do Conselho de Ética da Casa, o deputado delegado Jacovós, do PL, está de licença médica e, por conta disso, quem assumiu os trabalhos do colegiado foi o deputado do Carmo, do União Brasil. Na sessão de ontem, ele ressaltou que a expectativa do Conselho de Ética é votar o parecer sobre o caso envolvendo os 2 deputados antes do recesso parlamentar, que começa em julho. O Jacovós está impossibilitado, vai fazer uma cirurgia no quadril, e em virtude que chegou à Comissão de Ética esses documentos da Corregedoria da Casa, através do deputado Artagão, então nós teríamos que iniciar os trabalhos e hoje nós iniciamos definindo o relator.
Nós também, da comissão, nós decidimos que nós vamos fazer tudo em votação nesta comissão. Então o relator, após eles apresentar a defesa, vai nos apresentar o relatório e através desse relatório a gente vai ver se ele é o suficiente ou não para que a gente consiga direcionar esse relatório para a mesa da casa. Acredito que antes do recesso nós já conseguimos mandar para a mesa diretora da casa para eles tomar as medidas cabíveis. Mas nós vamos com muita imparcialidade, nós vamos trabalhar para que nós precisamos ter a lisura e a casa não pode ser respingada por uma conduta ou outra de qualquer deputado dessa legislatura. O relator, Tercílio Turini, terá que apresentar um parecer em até 30 dias, podendo decidir pelo arquivamento ou pela aplicação de sanções aos parlamentares. Os 5 membros do colegiado farão uma votação interna e depois disso o parecer segue para apreciação em plenário. A produção do Jornal da Manhã também conversou com Tercílio Turini. Ele ressaltou que o primeiro passo é notificar Freitas e Arruda sobre o prazo para a apresentação das defesas. Nós vamos fazer agora uma análise do que chegou da corregedoria, que veio para a gente, né? E aí, baseado nisso, e a gente vai ver, provavelmente nós vamos ter que dar seguimento. Se der seguimento, a gente tem que dar 10 dias corrido, que é o que consta no regimento, tanto para o deputado Ricardo Arruda, quanto para o deputado Renato Freitas, para fazer a defesa. A partir do momento que a gente encaminhar um documento para eles fazerem a defesa, eles sim têm 10 dias corrido para fazer a defesa. Além de do Carmo, do União Brasil e Tercílio Turini, do PSD, o Conselho de Ética da Assembleia também é formado por Matheus Vermelho, do PP, pela deputada Ana Júlia Ribeiro, do PT, pelo Gilson de Souza, do PL, que é suplente e assumiu a vice-presidência do colegiado, enquanto do Carmo estiver na presidência. A boa escolha, Tercílio Turini é o decano da casa, alguém que tem muita experiência, e nesses casos isso pode ser imprescindível, até porque essas discussões do Renato Freitas e do Ricardo Arruda parece coisa de criança muitas vezes. Então o professor da quinta B vai colocar a ordem ali na sala, e principalmente nos 2 alunos que são os mais bagunceiros. Reforço aqui, acho que não tem que se falar em cassação, muita gente aí faz bravata também, não é para tanto, mas sim, é preciso haver algum tipo de censura pública para que o plenário da Assembleia, que é um lugar solene, é um lugar que precisa ser respeitado, diria inclusive que do ponto de vista democrático é um lugar até sagrado. É ali que estão os representantes eleitos pelo povo debatendo os assuntos que devem ser de interesse coletivo. Então não dá para ficar brincando ali de você falou mal de mim, eu falo mal de você, eu dou uma cutucada em você, você dá uma cutucada em mim. Uma coisa é o debate de ideias, esse é preciso e até sadio, né? As ideias contrapostas, mas com argumentos, não no pessoal, não na baixaria. Eu acho que a Assembleia sim precisa dar uma resposta a isso, até porque faz mal para casa. Não são só os 2 que estão ali envolvidos com isso. Eles acabam arrastando a instituição Assembleia para essa seara, né? As pessoas olham e falam, nossa, mas que baixaria, o que esses deputados estão fazendo lá? Então é importante que a casa, né, tome essa atitude mais enérgica sim. Inclusive eu lembro aqui que essa foi uma decisão do presidente Adhemar Traiano, que encaminhou o caso à corregedoria, que agora repassou ao Conselho de Ética. Vamos ver qual será a punição. Ela tem que vir, mas também não dá para falar em cassação, até para que a posição seja adequada ao que aconteceu ali. A cassação ela tem que estar fora, inclusive, do escopo. Mas a lição ela tem que acontecer. Senão a Assembleia Legislativa corre o risco do que passou a Câmara de Curitiba. A Câmara foi arrastada de escândalo atrás de escândalo, de show atrás de show, de desrespeito atrás de desrespeito, quando o Renato Freitas ali estava. Quero que lembrem aqui, teve todo aquele caso da igreja, teve outras atitudes, teve até o penteado ali na live do que aconteceu durante as comissões. Então assim, se a Assembleia não se cuidar, não estabelecer alguns limites, é ladeira abaixo. Então esse é o momento que o Tercílio Turini tem de olhar para o Renato Freitas, olhar ali para o Ricardo Arruda, 2 deputados do Paraná eleitos democraticamente, e eles precisam se dar ao respeito. Muitas vezes eles bradam, e já fizeram isso ali no microfone da Assembleia, você tem que me respeitar, eu mereço respeito, mas para que alguém receba respeito, essa pessoa tem que se dar ao respeito, e mais do que isso, ela tem que respeitar os seus pares. Então, quando eles monopolizam, ficam ali importando o debate nacional, descontextualizando as coisas, eles causam, além
de paura nos seus colegas, que não conseguem mais suportar ficar muitas vezes no plenário, eles afastam as pessoas. Então, é um momento importante de estabelecer limites, inclusive para poder construir talvez até algum apontamento, Mark, Bi, ouvintes, dentro do regimento da casa, que estabeleçam punições para quem cometer esse tipo de ato, consiga talvez ficar ali um prazo sem o exercício da palavra, um prazo sem o exercício ali de monopolizar os microfones, porque ninguém aguenta mais. Agora, tem que estabelecer uma regra rígida, porque senão a coisa foge do controle. A gente já viu isso acontecendo em Brasília, alguns deputados lá passaram na conta, o Lira também precisou entrar em campo, colocaram-se no seu lugar. A gente viu na Câmara de Curitiba que não conseguiu recuperar. Agora é a vez da Assembleia decidir melhor os seus rumos e como ela irá tratar os indisciplinados, ou como disse o Mark, a quinta B. O deputado Tercílio Turini, do PSD, vai relatar a representação que apura a troca de ofensas entre os parlamentares Renato Freitas, do PT, e Ricardo Arruda, do PL, no Conselho de Ética da Assembleia. A escolha do deputado que vai analisar a representação encaminhada pela Corregedoria da Casa ocorreu ontem depois de uma reunião do colegiado. A relatoria do caso envolvendo o petista Renato Freitas e o parlamentar do Partido Liberal, Ricardo Arruda, será realizada pelo deputado Tercílio Turini, do PSD, natural de Londrina. Turini é o parlamentar mais velho da Assembleia Legislativa e está em seu terceiro mandato no Legislativo Estadual. O presidente do Conselho de Ética da Casa, o deputado delegado Jacovós, do PL, está de licença médica e, por conta disso, quem assumiu os trabalhos do colegiado foi o deputado do Carmo, do União Brasil. Na sessão de ontem, ele ressaltou que a expectativa do Conselho de Ética é votar o parecer sobre o caso envolvendo os dois deputados antes do recesso parlamentar, que começa em julho. O Jacovós está impossibilitado, vai fazer uma cirurgia no quadril e, em virtude que chegou à Comissão de Ética esses documentos da Corregedoria da Casa, através do deputado Artagão, então nós teríamos que iniciar os trabalhos e hoje nós iniciamos definindo o relator. Nós também, da comissão, nós decidimos que nós vamos fazer tudo em votação nesta comissão. Então o relator, após eles apresentar a defesa, vai nos apresentar o relatório e através desse relatório a gente vai ver se ele é o suficiente ou não para que a gente consiga direcionar esse relatório para a mesa da casa. Acredito que antes do recesso nós já conseguimos mandar para a mesa diretora da casa para eles tomar as medidas cabíveis. Mas nós vamos com muita imparcialidade, nós vamos trabalhar para que nós precisamos ter a lisura e a casa não pode ser respingada por uma conduta ou outra de qualquer deputado dessa legislatura. O relator, Tercílio Turini, terá que apresentar um parecer em até 30 dias, podendo decidir pelo arquivamento ou pela aplicação de sanções aos parlamentares. Os 5 membros do colegiado farão uma votação interna e depois disso o parecer segue para apreciação em plenário. A produção do Jornal da Manhã também conversou com Tercílio Turini. Ele ressaltou que o primeiro passo é notificar Freitas e Arruda sobre o prazo para apresentação das defesas. Nós vamos fazer agora uma análise do que chegou da Corregedoria, que veio para a gente, né? E aí, baseado nisso, e a gente vai ver, provavelmente nós vamos ter que dar seguimento. Se der seguimento, a gente tem que dar 10 dias corrido, que é o que consta no regimento, tanto para o deputado Ricardo Arruda quanto para o deputado Renato Freitas, para fazer a defesa. A partir do momento que a gente encaminhar um documento para eles fazerem a defesa, eles sim têm 10 dias corrido para fazer a defesa. Além de do Carmo, do União Brasil, e Tercílio Turini, do PSD, o Conselho de Ética da Assembleia também é formado por Matheus Vermelho, do PP, pela deputada Ana Júlia Ribeiro, do PT, pelo Gilson de Souza, do PL, que é suplente e assumiu a vice-presidência do colegiado, enquanto do Carmo estiver na presidência. A boa escolha, Tercílio Turini, é o decano da casa, alguém que tem muita experiência, e nesses casos isso pode ser imprescindível, até porque essas discussões do Renato Freitas e do Ricardo Arruda parece coisa de criança muitas vezes. Então o professor da quinta B vai colocar a ordem ali na sala, e principalmente nos 2 alunos que são os mais bagunceiros. Reforço aqui, acho que não tem que se falar em cassação, muita gente aí faz bravata também, não é para tanto, mas sim, é preciso haver algum tipo de censura pública para que o plenário da Assembleia, que é um lugar solene, é um lugar que precisa ser respeitado, diria inclusive que do ponto de vista democrático é um lugar até sagrado. É ali que estão os representantes eleitos pelo povo debatendo os assuntos que devem ser de interesse coletivo. Então não dá para ficar brincando ali de você falou mal de mim, eu falo mal de você, eu dou uma cutucada em você, você dá uma cutucada em mim. Uma coisa é o debate de ideias, esse é preciso e até sadio.
né? As ideias contrapostas, mas com argumentos, não no pessoal, não na baixaria. Eu acho que a Assembleia sim precisa dar uma resposta a isso, até porque faz mal para casa. Não são só os dois que estão ali envolvidos com isso. Eles acabam arrastando a instituição Assembleia para essa seara, né? As pessoas olham e falam, nossa, mas que baixaria, o que esses deputados estão fazendo lá? Então é importante que a casa, né, tome essa atitude mais enérgica assim. Inclusive eu lembro aqui que essa foi uma decisão do presidente Adhemar Traiano, que encaminhou o caso à corregedoria, que agora repassou ao Conselho de Ética. Vamos ver qual será a punição. Ela tem que vir, mas também não dá para falar em cassação, até para que a posição seja adequada ao que aconteceu ali. A cassação ela tem que estar fora, inclusive, do escopo. Mas a lição ela tem que acontecer. Senão a Assembleia Legislativa corre o risco do que passou a Câmara de Curitiba. A Câmara foi arrastada de escândalo atrás de escândalo, de show atrás de show, de desrespeito atrás de desrespeito, quando o Renato Freitas ali estava. Quero que lembrem aqui, teve todo aquele caso da igreja, teve outras atitudes, teve até o penteado ali na live do que aconteceu durante as comissões. Então assim, se a Assembleia não se cuidar, não estabelecer alguns limites, é ladeira abaixo. Então, esse é o momento que o Tercílio Turini tem de olhar para o Renato Freitas, olhar ali para o Ricardo Arruda, 2 deputados do Paraná eleitos democraticamente, e eles precisam se dar ao respeito. Muitas vezes eles bradam, e já fizeram isso ali no microfone da Assembleia, você tem que me respeitar, eu mereço respeito. Mas para que alguém receba respeito, essa pessoa tem que se dar ao respeito e mais do que isso, ela tem que respeitar os seus pares. Então, quando eles monopolizam, ficam ali importando o debate nacional, descontextualizando as coisas, eles causam, além de paura nos seus colegas que não conseguem mais suportar ficar muitas vezes no plenário, eles afastam as pessoas. Então, é um momento importante de estabelecer limites, inclusive para poder construir talvez até algum apontamento, Mark, Bi, ouvintes, dentro do regimento da casa, que estabeleçam punições para quem cometer esse tipo de ato, consiga talvez ficar ali um prazo sem o exercício da palavra, um prazo sem o exercício ali de monopolizar os microfones, porque ninguém aguenta mais. Agora, tem que estabelecer uma regra rígida, porque senão a coisa foge do controle. A gente já viu isso acontecendo em Brasília, alguns deputados lá passaram da conta, o Lira também precisou entrar em campo, colocaram-se no seu lugar. A gente viu na Câmara de Curitiba que não conseguiu recuperar. Agora é a vez da Assembleia decidir melhor os seus rumos e como ela irá tratar os indisciplinados, ou como disse o Mark, a quinta B.